Queridos, recebam a paz do Senhor. Você que trouxe a sua Bíblia, por gentileza, nós vamos refletir em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, versículo 8. Eu vou ser muito sucinto, muito rápido. Quero apenas trazer uma reflexão ao coração dos irmãos. Os irmãos aqui já me ouvem bastante. O presbítero Mateus estava me lembrando. Primeiro culto aqui no templo, eu ministrei. Aí o primeiro culto no templo provisório eu ministrei. E o primeiro culto de reinauguração estou ministrando. Obrigado, pastor José Francisco, pastora Lúcia, pelo carinho, pelo convite, pela bondade, pela graça de me convidarem. Deus continue prosperando toda a igreja, a todos os pastores, muitos amigos que eu estou revendo, pastor Rafael, pastor André Ribeiro, pastor Neemias, pastor Carlindo, pastor Hamilton. Deus continue prosperando, pastor Carlos Porto, pastor Eduardo André, vereador Juliano, está aí, missionário Isaro Cardoso. Deus continue prosperando toda a liderança, toda a igreja. Quantos querem receber a palavra de Deus, digam amém. Amém. Apenas o versículo 8 do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Serei muito sucinto, muito objetivo. Quero falar um pouco a respeito do nosso ajudador, do nosso auxiliador, do Espírito Santo. E eu confesso que é um desafio falar sobre o tema perto do pastor André Ribeiro. É um dos maiores especialistas em relação a esse tema do Espírito Santo. O texto declara, Atos capítulo 1, versículo 8: Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E os que podem, digam amém. Amém. Toma seu assento, por gentileza. Queridos, Atos dos Apóstolos é o livro do Espírito Santo, ou melhor dizendo, é o Evangelho do Espírito Santo. E é por isso que até o segundo século da história da igreja, o título desse livro não era Atos dos Apóstolos. Exatamente porque apenas 2 apóstolos são destacados aqui. Pedro, do capítulo 1 ao 12, com base missionária em Jerusalém. E Paulo, do capítulo 13 ao 28, com base missionária em Antioquia. A ênfase do livro está na pessoa do Espírito Santo, que nos é revelado nesses 28 capítulos, no mínimo 52 vezes. Atos pode ser sintetizado em 3 palavras: subida, descida e expansão. No capítulo 1, Jesus subiu. No capítulo 2, o Espírito Santo desceu. E a partir do capítulo 8, os crentes saíram propagando o Evangelho por todas as partes. E o que acontece em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, foi o cumprimento de várias profecias. E eu quero destacar uma palavra liberada pelo próprio Jesus, que está registrada no Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do versículo 16. Jesus, anunciando aos apóstolos a necessidade da sua ascensão, ele declara: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco. Olha o detalhe: Ele habita convosco e Ele estará em vós. Observe o que Jesus está prometendo: Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Declara comigo bem forte: outro Consolador. 2 termos para nós refletirmos. O primeiro termo é o termo outro, que vem do original grego allos. O termo allos faz referência a alguém da mesma equivalência, alguém da mesma qualidade. Jesus subiria, mas não nos deixaria órfãos. Ele enviaria o seu Espírito. O Espírito Santo é Deus. Eu não vou discorrer no texto, mas os irmãos podem conferir depois. Um dos textos mais claros do Novo Testamento para provar que o Espírito Santo é Deus está em Atos capítulo 5, no contexto da oferta de Ananias e Safira. No versículo 3 do capítulo 5 está escrito que Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo.
E no versículo 4 está escrito que mentir ao Espírito Santo é o mesmo que mentir a Deus, deixando claro que o Espírito Santo é o próprio Deus, equivalente, não um ser inferior. Portanto, o Espírito Santo não é uma força ativa. O Espírito Santo é Deus em primeiro lugar. Segundo, o Espírito Santo é uma pessoa com quem nós podemos nos relacionar. Ele tem mente, Romanos 8, 27. Ele tem vontade, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. É possível entristecermos o Espírito Santo, portanto, ele tem sentimentos. São qualidades de uma pessoa, Efésios 4:30. João 14, 26, o Espírito Santo é aquele que ensina o crente na caminhada cristã. Romanos 8, 26, o Espírito Santo é aquele que intercede por nós. Gálatas 4, versículo 6, o Espírito Santo é uma testemunha. Portanto, aqui nós temos duas verdades a respeito do Espírito Santo. Primeira, declare comigo, o Espírito Santo é Deus. E segunda, declare comigo, o Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa com quem nós podemos nos relacionar. E Jesus declarou que subiria e nos enviaria o outro Consolador. A segunda palavra a refletirmos é a palavra Consolador, que vem do termo original Parácletos, que faz referência àquele que nos auxilia, aquele que nos ajuda, aquele que nos fortalece. E em Atos, os 28 capítulos, nós temos o registro das 3 primeiras décadas da história da igreja. Eles foram muito eficazes na sua missão, anunciando o evangelho primeiro por Jerusalém, Judeia. Isso está registrado do capítulo 1 ao 7. Samaria no capítulo 8. E aos confins da terra a partir do capítulo de número 9. Mas eles só foram eficazes porque eles estavam debaixo de uma palavra liberada pelo próprio Jesus. Quando estava no Monte das Oliveiras, alguns instantes antes da sua ascensão, ele declara aos apóstolos. Isso está registrado em Lucas 24, 49 e em Atos 1, 8. Não se ausentem de Jerusalém, até que do alto vocês recebam o poder do Espírito Santo que virá sobre vocês. Declara bem forte comigo, poder. Existem 2 palavras gregas para poder no Novo Testamento. A primeira palavra é a palavra exousia, que sempre nos é revelada em um contexto em que um governante nos é apresentado. Diz respeito a um poder governamental, a um poder político, a autoridade. Não é sobre esse poder que Jesus se refere nos 2 textos. O termo original, tanto em Lucas 24, 49, tanto em Atos 1, 8, é o termo dunamis, que faz referência a uma habilidade sobrenatural. Há uma capacitação sobrenatural entregue pelo Espírito Santo ao crente e à igreja para o cumprimento eficaz da sua missão. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo era: não saiam de Jerusalém sem que primeiro vocês recebam a capacitação sobrenatural do Espírito Santo, a habilitação necessária para o cumprimento eficaz da missão de vocês. Jesus sabia que a igreja enfrentaria desafios. Olha aqui para o pastor Lucas e nós já vamos orar. Jesus não nos prometeu facilidade na caminhada cristã. Pelo contrário, o próprio Cristo declarou: nesse mundo tereis aflições. Ele nos advertiu que nós, como igreja, enfrentaríamos problemas, enfrentaríamos crises. Eu sempre gosto de destacar Lázaro. Capítulo 11, versículo 5 do Evangelho segundo João está escrito que Jesus amava a Marta, a Maria e a Lázaro, mas o amor de Jesus por Lázaro não o livrou de uma grave enfermidade que posteriormente o levou à morte. O amor de Jesus por Marta e Maria não as livraram da aflição pela enfermidade grave de Lázaro e posteriormente pela dor agonizante do luto, porque Lázaro havia morrido. O fato de nós termos o Espírito Santo habitando em nós não nos dá uma credencial de isenção de problemas. O fato de nós frequentarmos cultos não é uma garantia de que Deus vai nos livrar das adversidades. Pelo contrário, olha o que está escrito em Isaías 43, versículo 2: quando passares pelas águas, eu estarei contigo,
Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e chama alguma arderá sobre ti. Observe o detalhe no texto, está escrito quando passares, não está escrito se passares. Por quê? Porque se é possibilidade, e quando se trata de tempestade, provação, aflição na Bíblia, não existem se, existem quando. Nós passaremos pelas águas, não é uma possibilidade, mas quando pelas águas passarmos, nós temos uma palavra de Deus: o Senhor, o nosso Deus, pelas águas passará conosco. Não é uma possibilidade, nós atravessaremos rios, mas ainda que atravessemos rios, as águas podem até subir, mas nós não seremos submergidos, porque nós estamos debaixo de uma palavra do próprio Deus. Não é uma possibilidade, é uma certeza. Nós passaremos pelo fogo, mas quando pelo fogo passarmos, nós não seremos tocados, porque o nosso Deus para nós é livramento. Quantos acreditam nessa palavra? Levanta a mão direita para o céu, a esquerda também. O teu Deus é o teu socorro, é o teu refúgio. Ele não nos livrará das adversidades, Ele nos livrará nas adversidades. Ele não livrou Daniel da cova, Ele livrou Daniel na cova. Ele não livrou Ananias, Misael e Azarias da fornalha. Deus os livrou na fornalha. Lutas têm propósitos. Amassar uvas produz vinho, amassar azeitonas produz azeite. Dificuldades transformam meninos em homens. Eu vou repetir: a tua luta tem propósito. Deus está te aperfeiçoando, Deus está te preparando, Deus está te habilitando. Olha Jó antes da provação. Eu conhecia Deus só de ouvir falar. Jó pós provação. Agora os meus olhos contemplam a Deus. Esta tempestade não vai paralisar você. Esta crise que essa igreja passou não a paralisou. Por quê? Porque esta igreja está debaixo do poder do Espírito Santo. E essa igreja está debaixo de uma palavra liberada pelo próprio Jesus, declarada a Pedro. Pedro, sobre esta pedra, a verdade declarada por Pedro de que Cristo era o Filho do Deus vivo: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha aqui para mim, perceba o que Jesus está prometendo a Pedro e a nós como igreja. Jesus utiliza o termo porta. A porta ou as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Observe, durante muito tempo eu pensei que com esta palavra o inferno seria quem se levantaria contra nós. Mas observem, Jesus está falando de porta. Portas do inferno. Portas não são ferramentas de ataque. Portas são ferramenta de defesa. Então Jesus não está prometendo que o inferno viria para cima de nós como igreja. Jesus está prometendo que nós, igreja, cheios do Espírito Santo, iríamos para cima do inferno. E o seu sistema de defesa não nos paralisaria. Você está pegando? Diga amém. Jesus não está prometendo que o inferno viria para cima de nós com todas as suas armas espirituais. Jesus está prometendo que nós, armados até os dentes com o poder do Espírito Santo, com a sua habilitação sobrenatural, iríamos para cima do inferno. Dificuldades viriam, crises viriam, tempestades nos assolariam, mas o sistema de defesa do inferno não prevaleceria. Nós continuaríamos. E para concluirmos esse raciocínio e essa reflexão, essa igreja enfrentou uma grande batalha nesses últimos meses. E hoje é um culto onde nós estamos fazendo menção e memória da volta por cima. E eu quero abranger isso para a igreja a nível universal. Eu me lembro que na eleição passada para a presidência, inclusive ano que vem tem eleição de novo, muitos crentes estavam desesperados no dia do resultado da eleição. Queridos, guarde algo no seu coração, independente de quem governa o país, o estado e a cidade. A igreja está de pé há mais de 2000 anos. E ela permanecerá de pé até a segunda vinda de Jesus. Certamente ventos soprarão,
certamente passaremos pelas águas, passaremos pelos rios, passaremos pelo fogo, mas uma certeza nós temos: o nosso Deus está conosco. Você está pegando? Diga amém. Nós podemos até sermos abalados, mas não seremos derrotados. Os ventos podem até soprar, e certamente soprarão, mas nós prevaleceremos, porque a nossa força não é apenas intelectual, a nossa força não é força de influência, a nossa força está no Espírito Santo de Deus. E observe o que Jesus prometeu: Ele habita convosco e estará em vós. Você pode declarar essa verdade comigo? Disse Jesus, declare comigo, disse Jesus: o Espírito Santo habita convosco e estará em vós. Observe, no Antigo Testamento, ninguém foi a habitação do Espírito Santo. O Antigo Testamento declara que o Espírito Santo tinha uma missão capacitadora. No Antigo Testamento, ele vinha sobre indivíduos, os capacitava, os habilitava, eles cumpriam a sua missão, e o Espírito Santo se retirava depois da missão executada. José foi habilitado pelo Espírito Santo com sabedoria para a interpretação do sonho de Faraó. Na construção do tabernáculo e das vestimentas sacerdotais, Deus capacitou por meio do seu Espírito homens. E eu vou destacar Bezalel, que recebeu do Espírito de Deus habilidade, sabedoria, capacidade para a construção do tabernáculo. Os juízes foram capacitados pelo Espírito de Deus. E no Antigo Testamento, reitero, o Espírito de Deus repousava sobre o homem. Ele não habitava dentro do homem. Mas Jesus está prometendo que o seu Espírito, que habitava no meio do seu povo, após a sua ascensão, não apenas habitaria no meio do seu povo, mas ele habitaria dentro do seu povo. Você tem noção do que é isso, irmãos? O Deus que abriu o mar para Israel passar, o Deus que pelo dia se revelava como nuvem para protegê-los do sol, o Deus que pela noite se revelava como coluna de fogo para aquecê-los e iluminar o caminho para Israel passar, é o mesmo Deus que por meio do seu Espírito agora habita dentro do crente. Efésios capítulo 1, versículo 13 está escrito que no dia em que nós ouvimos a mensagem da verdade, o evangelho da nossa salvação, e tendo nele crido, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito de Deus passou a habitar dentro de nós. Na antiga aliança, a representação máxima da presença era a arca. Aonde a arca entrava era Deus entrando, aonde a arca passava era Deus passando, aonde a arca permanecia era Deus permanecendo. Ela permaneceu 3 meses na casa de Obed-edom. Obed-edom nunca prosperou tanto quanto naqueles 3 meses. Na nova aliança não tem arca representando Deus. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Aonde você passa, Deus passa. Aonde você entra, Ele entra. Aonde você permanece, Ele permanece. Levanta a mão direita para o céu, a esquerda também. Portanto, não é Canedo uma bênção para você, é você uma bênção para Canedo. Não é Goiás uma bênção para nós, somos nós uma bênção para Goiás. Eu não sou profeta não, irmão, mas eu estou declarando para quem crê: não é aquela empresa que é uma bênção para você, é você uma bênção para aquela empresa. Aonde os teus pés pisam, aonde as tuas mãos tocam, a vida de Deus que habita em você, ela flui, transformando a realidade que te cerca. Podem te mandar para o deserto vai florescer. Por quê? Porque o Espírito de Deus habita dentro de você. Se você crer nisso, se coloque de pé nessa noite em nome de Jesus. Eu gostaria que você, com as mãos para os céus, nós pudéssemos orar a Deus em gratidão por tudo que Ele tem feito por nós e por essa igreja, orando a Deus em gratidão pelo seu Espírito que habita em nós, pelo seu Espírito que transforma a realidade que nos cerca. Ó Deus, nós te agradecemos pela tua fidelidade, nós te agradecemos pela tua misericórdia, nós te agradecemos, ó Pai, pelo ministério Oliveira, nós te agradecemos, ó Pai, por cada provedor, por cada abençoador, pelo teu sustento, ó Espírito Santo, pela tua força, pelo teu fortalecimento
fortalecimento, pela tua provisão, pela tua providência. Nós te agradecemos, Espírito de Deus, porque o Senhor está conosco. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas. Ó Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos alerta pela tua palavra que nós passaremos pelas águas, mas que nas águas o Senhor estará conosco. O Senhor declara que nós passaremos pelos rios, mas os rios não nos submergirão. Ó Deus, fortaleça o teu servo, fortaleça a tua serva. Ó Deus, até a tua vinda nós te agradecemos. E quantos são gratos pelo Espírito de Deus que habita em você? Aplauda bem forte o nome de Jesus nessa noite, o glorificando, o exaltando. Meus irmãos, assenta só um pouquinho. Eu não posso sair daqui enquanto o pastor Carlos Porto está chegando aqui. Eu quero dizer aos irmãos que para chegar até onde nós chegamos, nós gastamos muito. Amém? Então chegou um momento especial de nós tirarmos uma oferta para a obra do Senhor. Para tanto, eu quero chamar o pastor Carlos Porto. Ele estará também falando algo interessante sobre a oferta. Glória a Deus. Meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor por essa linda festa, essa reinauguração, e a glória dessa última casa será maior do que da primeira. Assim nós cremos, pois já sentimos a presença do Senhor aqui, a sua glória, o seu mover, e fomos tocados e ministrados pela sua palavra. Estamos com o coração cheio, estamos transbordando de unção e de poder, e nada melhor do que colocarmos em prática o nosso amor na obra do Senhor, a nossa gratidão naquilo que o Senhor já entregou a nós, e por aquilo que ainda muito mais Ele fará. Amém? Eu quero ler um texto bastante conhecido, 2 Coríntios, capítulo de número 9. Nós vamos ler a partir do versículo de número 6. Eu não posso deixar de falar, pastor, obrigado, pastora, obrigado por vocês não desistirem. Aos amados igreja, a cada membro dessa igreja, desse ministério do Senhor Jesus, obrigado por não desistir. As pressões vêm, as dificuldades, os ventos, e todo grande homem de Deus, ele sempre tem uma grande mulher por trás, que ora, que jejuma, que aconselha, que abraça, porque só a família de um pastor sabe as pressões, as lutas, as adversidades e o que ele passa no secreto. Então, glória a Deus. E eu gostaria que você aplaudisse a vida desse ministério, desse pastor, dessa liderança, em nome de Jesus. Tem muitos amigos, muitos colegas aqui, e eu não vou fazer menção de algum, porque o tempo, já pegou nós de jeito. O cheiro já veio, viu, pastor? O estômago já deu aquela... Então vamos lá, vamos ler esse texto, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Lembrai-vos, aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma, colherá com fartura. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com um pesar por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria, certo de que Deus é poderoso para fazer que toda graça vos seja acrescentada, a fim de que todas as áreas da vida e em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra. Paulo, o apóstolo, está trazendo para nós um ensinamento muito importante
para a vida daqueles que amam a obra do Senhor. Quando falamos de oferta, é um momento de gratidão, é um momento de prosperidade, é um momento de alegrarmos e abrirmos o nosso coração. Porque dinheiro ele não é problema desde quando ele não me domina. Dinheiro ele não é problema desde quando ele não esteja no meu coração. Mas quando o dinheiro está no meu bolso, ele é bênção. Quando o dinheiro está na nossa conta, é bênção. E quando ele está no coração, ele é a raiz de todos os males. Podemos nos corromper, podemos trair e até se mata por causa do dinheiro. E Paulo está trazendo um ensinamento extraordinário para nós sobre honrar, sobre semear, sobre plantar. Então Paulo está trazendo para nós a respeito de generosidade. E nós vamos ver que tem algumas divisões dentro desse texto. Porque primeiro ele fala sobre semente. E semente é algo que eu planto e que eu sei o que eu vou colher. Então quando nós vamos trazer a nossa oferta, a nossa generosidade até o altar, nós temos que entender de fato o que nós estamos fazendo. Hoje eu posso ter decidido ter plantado uma semente. E Paulo está afirmando: aquele que semear pouco vai colher pouco, o que semear muito vai colher muito, farturamente. Então nós entendemos que semente tem nome. E hoje, eu quero que você fique de pé. Eu quero que você neste momento, você pegue uma semente. E nós vamos fazer um ato de fé e um ato profético. Eu quero orar com você. Eu quero que você pegue com a sua mão esquerda a sua semente. Ou seu aplicativo do banco, pega aí o seu celular, abre e segure com a sua mão esquerda. Salomão disse que na mão esquerda ele coloca riquezas e honra. E eu quero que essa semente, você vai dar nome a ela. Não é barganha, não é algo que você vai fazer porque você está necessitando. É uma semente que você vai lançar. Eu poderia falar dos outros pesares que aqui Paulo está dizendo, mas eu quero falar exatamente sobre a semente. Aquilo que você planta, você sabe o que você vai colher. Você pode escolher a semente que você lança, mas não tem como você escolher o que você vai colher. Porque a colheita, ela é, na verdade, o fruto, a certeza da semente que foi lançada. Então semente, você sabe o que você quer colher. Então você que é empresário, você vai falar: essa semente é pela minha empresa. Essa semente é por aquela venda. Essa semente é por esse negócio. Essa semente é pela minha casa. Essa semente é para uma porta aberta. Uma semente. Você vai plantar uma semente, mas você vai dar nome. Na sua mão esquerda, você vai orar. Você vai orar comigo neste momento. Você que está com seu banco aí aberto, seu aplicativo, apresente ao Senhor neste momento. Pai, em nome de Jesus, Tua palavra nos ensina, Senhor meu Deus, que antes do Senhor olhar para aquilo que lançamos no altar, na terra fértil do Senhor, o Senhor olha para o nosso coração. Porque antes de se olhar para a oferta, o Senhor esquadrinha. E o Senhor, meu Pai, tem o nosso coração revelado. Porque a oferta, meu Pai, o ofertar, de fato revela quem somos. E este é o momento, meu Pai, de generosidade. É um momento, Senhor, meu Pai, de prosperidade, de plantar. E aqui tem os teus filhos que têm sonhos, que têm planos, que têm projetos. E eu quero, Senhor, meu Pai, juntamente com eles, em esse ato de fé e profético, declarar que essa semente que está, Senhor, meu Pai, na mão dele, na mão dela, vai germinar, vai crescer e vai dar frutos. Frutos de alegria para a glória do teu santo nome. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, o Senhor que já olhou para o coração, agora olha para essa semente desse homem, dessa mulher, dessa criança, e eu declaro a multiplicação. Eu declaro, Senhor meu Pai, em nome de Jesus, a colheita, meu Deus, lá na casa dele, na casa dela, nos seus negócios, nos seus planos, nos seus projetos, e que haja, Senhor meu Pai, uma colheita a qual o teu nome venha a ser glorificado, porque linkamos o propósito do nosso coração, essa semente, como resultado também para a glória do teu santo nome. E obrigado, Senhor, por isso. Você pode dizer assim: obrigado, Jesus, pela minha colheita. Amém. Você pode trazer? Os irmãos vão passar, pastor? Os irmãos vão passar, ou faça pelo Pix. Deus abençoe. Obrigado, pastor.
Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça num abismo sem fim. Loucura e tristeza eram parte de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Nas garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noites eu sem. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Amém, Jesus. Rafael. Glória a Deus. Irmãos, já vamos encerrar, mas eu também gostaria de fazer um adendo aqui nos agradecimentos do nosso irmão J. Dias. Quando meu pai começou a pastorear a igreja, o cara vinha de Anápolis fazer o louvor lá com a gente. Deus abençoe sua vida, sempre nos ajudou. Muito obrigado por tudo. Irmãos, eu quero agradecer a cada um que se fez aqui presente nessa noite. Tenho certeza que vocês são bênçãos em nossas vidas. Nós estamos sem palavras de agradecimento, mas eu tentei segurar para não ter que falar, fiz uma palavra mais rápida, mas eu queria pedir para os meus pais ficar de pé aqui neste momento. São a minha base. Eu vou tentar fazer igual o Júnior, não chorar. É meio difícil, mas na vida eu penso que se eu for 50% do que esses dois foram, eu tenho certeza que eu vou ser um vencedor. Porque a força que eles têm, o desempenho, como diz no futebol, né? A performance deles tá em outro patamar. E eu acho, eu observando, eu falei isso muitas das vezes até mesmo com o Eduardo. Eu falei, rapaz, se dependesse de mim, não saísse na inauguração nem tão cedo. Porque levantar às 6 da manhã, sair meia-noite, durante praticamente um ano. Ele e o nosso irmão Ezequiel, nosso amigo, Deus abençoe. Não é fácil. E quem trabalha com obra, peso, essas coisas, você sabe que é um negócio que estressa, né? Então, a gente lá em casa, né, minha mãe, a gente vira, vamos dizer assim, a hora que ele tem para desbravar alguma coisa é com nós lá em casa. Então, esse ano nós estivemos juntos, sempre vamos estar juntos. Quando ele decidiu abrir esse ministério, ele sentou a nossa família e perguntou. Na época era Ministério Celad, né, a equipe de louvor. Mas antes, ele falou assim, ó, o Ministério Celad já nos apoiou para a gente abrir um ministério, mas eu preciso perguntar uma coisa para vocês. Vocês estão comigo? Porque se vocês não tiverem, eu não consigo. E nós falamos assim, nós estamos com vocês até o fim. E quando chegou aquela noite, por volta das 8:30 da noite, naquela chuva forte, estava eu e o irmão Danilo no fundo ali da igreja, quando de repente o telhado deu um estralo. E fez assim, ó, é uma treliça, para quem não sabe, os ferros passados de lá para cá, inteira, e ela quebrou ao meio. Fez assim. E nós estávamos tendo escola dominical, e naquele momento eu olhei para cima, o Danilo já estava chegando no meio da igreja, eu falei, meu Deus, vai cair. E eu já comecei a gritar, e o pastor estava lá no fundo, já entrou para dentro da igreja, e já começou a evacuar as pessoas. E eu costumo dizer que tem hora que eu sou igual Pedro. Eu não, nesses momentos assim, eu já sou mais sanguíneo, eu já falo, né?
Tem alguns irmãos aí que já conhecem o jeito que nós somos, mas em Cristo Jesus nós somos mais que vencedor. Então naquele momento lá eu também fiquei meio nervoso, né? O povo não saía, a gente sai logo, gente. O povo querendo ver, querendo voltar para pegar alguma coisa, não sai fora daqui. E naquele jeito meio diferente de falar, às vezes meio grosso, né? Peço desculpa novamente para os irmãos que ainda estão magoados. Mas Deus sabe todas as coisas. E eu quero agradecer a todos, principalmente a nossa igreja Ministério Oliveira. E eu pedi para os nossos pastores ficarem em pé. Vocês estão vendo que eu não estou olhando muito, porque se eu olhar eu começo a chorar. E agora, eu queria pedir para todo o Ministério Oliveira ficar de pé. A nossa igreja, Ministério Oliveira, eu queria que vocês ficassem de pé. E nesse momento também eu queria convidar o pastor Hamilton, nosso amigo, que sempre nos ajudou para vir aqui em cima. E agora que vocês, visitantes, conhecem a nossa igreja, eu gostaria de fazer um amém bem forte também para a nossa igreja, com vocês que estão nos visitando. No 3. 1, 2, 3. Amém. Eu agradeço a todos vocês. Sem a ajuda de vocês não seria fácil. Cada um que se empenhou, cada pamonhada, cada movimento que vocês fizeram, eu agradeço. Não foi fácil, mas até aqui nos ajudou o Senhor. E continuaremos de pé. Eu gostaria de convidar a igreja para a gente se colocar de pé. Nós vamos fazer essa oração final agora para encerrar este culto maravilhoso. O pastor Hamilton vai estar fazendo a oração. Gostaria de fazer um agradecimento ao pastor Lucas, missionário, a todas as pessoas aqui que fizeram presente aqui. Já não sei mais citar nomes. E quero fazer um agradecimento especial ao meu melhor amigo, Neto, Ingrid. Obrigado. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor para a amada igreja. Chora, meu filho, chora mesmo. E chora com vontade, não chora um pouquinho não. É ou não é, pastor? Eu chorei muito pelo Senhor para esta igreja. Estava lá no Monte orando às 3 horas da manhã. Me ligaram. Pastor, a igreja do pastor José Francisco caiu. Deu uma dor. E eu falei, Senhor. E o Senhor falou no meu ouvido, se fosse a sua, o que você faria? E se caísse daquela forma que caiu, se fosse o Ministério Riel? Esperei o dia amanhecer e corri atrás do pastor e falou, pastor, traz o seu rebanho para cá. O senhor toma conta na segunda, eu tomo conta do Ministério Real, vai tomar conta na terça-feira. Quarta-feira é o senhor e Oliveira. Quinta-feira é eu e Riel. Sexta e sábado é o senhor. E domingo, no dia da ceia, o senhor vai mudar a sua ceia. O meu é o primeiro domingo do mês. E o senhor vai mudar o seu. E o senhor não vai pagar aluguel, não vai pagar água, não vai pagar luz, até a igreja do senhor ser erguida de novo. Que doeu, nós somos igreja. 2 dias depois ele falou, eu vou orar, tá bom. 2 dias depois, pastor, Deus usou a missionária Isaura. Obrigado. E daquele dia a senhora já estava nas nossas orações. E vai rompendo mais ainda. Amém, queridos? Faz assim, ó. Que tipo de tempero você sentiu lá da cozinha? Agoniado, né? Levanta a sua mão para cima. Eterno Deus, obrigado pela palavra. Bem explicado, Pai amado, solidado aos nossos corações. Trazido aqui, Pai amado, pelo Teu Filho, Pai amado. Que o Senhor está conosco, está dentro de nós, meu Pai. A Tua palavra fala, onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Há muitas pessoas, Pai amado, que abandonam os lares, abandonam emprego, abandonam a igreja, porque o coração não está mais ali.
Mas quando o coração está ali, ele luta por aquilo que tem. Tenho visto, Pai amado, esta família lutando, Pai amado, e o Senhor colocaste várias pessoas para estar ombrando com teu filho neste lugar. Obrigado, eterno Deus, do qual, Pai amado, eu sou grato de estar vendo um milagre sendo realizado hoje aqui, meu Pai. Não foi fácil para este povo que o Senhor escolheu para estar com teu filho neste lugar. Obrigado, cada amigo, cada filho, Pai amado, do Senhor, que ombraram com eles, vai continuar ombrando, Senhor. Somos gratos por esta festa tão linda e abençoada, Senhor. Somos gratos, Senhor, pelos testemunhos de vida, Pai amado, pelas gratidões que foi colocado aqui a respeito de cada filhos e filhas, Pai, que cooperaram, Senhor. Obrigado, Senhor, meu Deus, por tudo, Senhor. A cada visitante, a cada um que passaram por essas portas, aqueles que ali fora olhando os carros, obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pelos ofertantes, pelos dizimistas, Pai amado, e muitos que ainda vão contribuir com esta obra. Pai querido, eu peço ao Senhor, Pai, que todos, Pai amado, que o Senhor venha não trabalhar 10, 100, Pai amado, mas 1000 vezes mais, Senhor. Eu sei, Pai amado, que tudo que fizemos pela obra, o Senhor opera dentro dos 4 campos na nossa vida, tanto no físico, como no financeiro, como no espiritual, e dentro da alta sociedade. O Senhor sopra e engrandece o nome dos teus filhos, Pai. Senhor eterno Deus, faço-te melhor, meu Pai, e traz, Pai amado, a recompensa sobre todo o teu povo, em nome de Jesus. Que a graça do Pai, o amor do Filho, a comunhão e a consolação do Santo Espírito do vosso Deus, seja na vida de todos e por todos. Todos diz? Todos diz? Que Deus abençoe a todos, uma ótima janta. Querido, a saída por aqui, porque ali não vai dar, isso mesmo. A saída por aqui, tem prato para todo mundo, tem copo para todo mundo, tem arroz e a galinhada está gostosa. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Canal Aliança Vídeo. Aqui você encontra conteúdos que irão edificar a sua vida. Louvores, palavra, oração. São mais de 1000 vídeos publicados para abençoar milhares de vidas. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, comente e compartilhe.